Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo para vocês aqui conteúdos diários sobre o Flamengo. Já peço a vocês que nos ajudem a trazer conteúdo deixando aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil, o Flamengo, com notícias de pré, pós-jogo e análise completa aí dos comentaristas. Agora vamos aqui para a análise aqui da mídia paulista, falando sobre ontem aí o empate do Flamengo aí no Allianz Parque 1-1. Empate que, decorrer do jogo, o Flamengo entrou com metade do time em reserva, foi até bom. Vamos ver aqui o que eles falaram. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui da Band Esportes. Allianz Parque, o Palmeiras abriu o placar na primeira etapa graças a Dudu, mas o gol de Arrascaeta no segundo tempo manteve o Flamengo nesse jogo. Aliás, ontem foi um sábado de gala para quem gosta de futebol. Esse Mike é inacreditável, ele dá assistências impressionantes. Mas agora, dá uma olhada, se eu sou o treinador do Flamengo, se eu sou o Sampaoli, se eu vou ficar xarope ou não. Aí você já vai acompanhar a grande jogada do Gerson e o gol inacreditável perdido pelo Everton Cebolinha. Dá para você acreditar que um jogador caro como Cebolinha, um jogador que tem uma trajetória vitoriosa, que tem conhecimento, que tem qualidade, possa perder um gol desse? Muito diferente dessa jogada do Luan, onde ele de primeira bate e o Matheus Cunha faz uma baita numa defesa. Agora, é inacreditável que você tem um jogador com a qualidade dos jogadores que em campo estão, com o nome dos jogadores que lá estão, com a história dos jogadores que lá estão, e eles percam tantas oportunidades. A do Cebolinha, então, foi inacreditável. A gente vai acompanhar o gol aí que dá empate à equipe do Flamengo, que melhorou muito no segundo tempo. Você vê o gol de cabeça do Arrascaeta, depois de uma jogada do Everton Ribeiro. O segundo tempo do Flamengo foi um segundo tempo muito melhor do que o primeiro, mas aí o que aconteceu? O Sampaoli colocou Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Bruno Henrique. Quando você coloca três jogadores com esse nível, com esse patamar, aí você coloca jogadores que podem fazer a diferença. Nós estamos revendo o gol da equipe do Palmeiras. Ó, é brincadeira, você tem Fabrício Bruno e Wesley marcando o Rony. O Fabrício Bruno deve ter 1,90 m. O Wesley é maior do que o Rony. É inacreditável que dois caras mais altos do que o atacante do Palmeiras, eles simplesmente percam no cabeceio pro Rony. Eu não estou tirando a virtude do Rony, a qualidade do passe, que foi incrível, foi uma assistência incrível do Mike para o Rony. Eu não estou tirando a qualidade do Rony, que sempre se posiciona muito bem, mas é inacreditável que a gente tenha Fabrício Bruno e Wesley marcando o Rony, e o Rony vai lá e faz o gol. De qualquer maneira, a partida terminou empatada em 1-1. Foram grandes jogadas, um histórico interessantíssimo de jogadas, de grandes defesas dos dois goleiros, porque os caras estão lá exatamente para isso, e de um entendimento do porquê o Flamengo tem o melhor elenco, não é do Brasil, não é da América do Sul. O Flamengo tem o melhor elenco da América inteira. Não tem ninguém na América inteira, Estados Unidos inclusive, que tenha o elenco que o Flamengo tem. Essa é a realidade. Eu não sei se é do seu tempo, mas no meu tinha assim, você escolhia os melhores e deixava um time de fora. O time de fora, quem ganhasse no Paro Ímpar jogava e o time de fora ficava na expectativa. O time de fora do Flamengo tinha Santos no gol, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, e eu tô me lembrando só de 6 ou 7. É inacreditável que o time de fora do Flamengo possa ser tão bom, ou em alguns casos, na minha opinião, até melhor do que o time que está jogando. Essa é a realidade do Flamengo, por isso vai ser um candidato gigante para conquistar esse título brasileiro. Legal que a gente possa seguir juntos. Palmeiras, o elenco e a comissão técnica. Após troca de farpas com a CBF, o Verdão vetou qualquer entrevista dos seus profissionais. Por isso, vamos ouvir apenas o lado rubro-negro da história.
Faço sempre a mesma coisa. O time está jogando em pouco tempo, tem que jogar 2 jogos em grama sintética. Havia jogadores que sentiram muito o jogo com o Paranaense, então não estavam para 90 minutos. Mas eu penso que o time hizo muy buen segundo tempo, não ha sido o primeiro tempo, e podia haber ganado o jogo. O tema da decisão de los jugadores para definir un juego en el segundo tiempo, me parece que el time buscó y a lo mejor le faltó pegada en el último trecho para poder ganar el juego. Mudar porque el equipo estaba muy apagado el primer tiempo, muy confuso y muy superado, pero bueno, creo que el plan inicial no resultó y el plan siguiente estuvo mejor. Um pouquinho. Tô pensando aqui, olhando pro Sampaoli e enxergando um cara que tem muita iniciativa, que é muito intenso, e ele consegue passar essa intensidade para o seu time, só para a gente poder arredondar um pouquinho daquilo que aconteceu ontem dentro do Allianz Parque. E só para não dizer que não falei das flores, eu fico muito incomodado quando a direção de qualquer entidade, seja futebolística, seja dentro do voleibol, dentro do basquete, ou qualquer entidade, ela decida por impedir os seus profissionais de se comunicarem com os jornalistas. Ou seja, essa blindagem, entre aspas, que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aplica no time do Palmeiras, principalmente depois daquele desgaste entre o João Martins, o assistente técnico do Palmeiras, e a própria Confederação Brasileira de Futebol, no caso o Wilson Seneme, que é o diretor de arbitragem, aí ela blinda. E aí o que acontece? Quando você blinda, você dá um nome bonito para cercear a possibilidade daqueles que são comandados por você, deles colocarem as suas posições. E não é colocar a posição pro Elia, ou para a TV Bandeirantes, ou para o Show do Esporte, ou para qualquer outro veículo. É colocar a posição dos jogadores do Palmeiras para a torcida do Palmeiras. Porque a torcida do Palmeiras, ela quer entender o que aconteceu, ela quer saber se o Palmeiras sentiu um pouquinho a mudança do primeiro para o segundo tempo, se a entrada do Bruno Henrique acabou acuando um pouco mais a defesa do Palmeiras, que ficou um pouco mais resguardada e menos intensa naquilo que fosse ser uma procura pelo ataque. O que é que aconteceu? Por que que esse empate ele pode ser prejudicial ou não? Eu gosto, um dos caras mais incríveis de você ouvir falando dentro do futebol chama-se Abel Ferreira. Ninguém verbaliza melhor dentro do futebol brasileiro. Um dos caras que melhor verbalizam no mundo chama-se Abel Ferreira. E nós estamos impedidos de ouvir o Abel falar. Isso me incomoda profundamente e acho que o Palmeiras deveria rever. Revolta e não é pouco. E não é pouco. O tempo que o Palmeiras faz no primeiro tempo e o segundo, revolta e também não é pouco. Há vários motivos para achar situações positivas, principalmente pelo primeiro tempo, mas não pode, mano. Desculpa, mano, não pode ter essa postura. O Abel entregou o resultado para o Flamengo. Vai ter muita gente criticando, que vai ficar, vamos ganhar no São Paulo, mano, eu tô aqui para falar a real. A real não quer dizer que é a realidade. A minha real. Eu cheguei a gravar um react, eu vou subir ele, tá renderizando aqui, em breve tá no ar, para você ver minha reação, como ela flutuou no jogo, desde o gol, desde o amasso do primeiro tempo até o segundo tempo. Cara, você sai o Arthur e entra o Murilo, e não tem situação mais bunda mole que essa. Não tem. E no react vocês vão perceber que eu tinha avisado. Na verdade, eu começo a gravar no gol do Palmeiras ali, um pouquinho antes do gol do Palmeiras. Enquanto o Palmeiras estava amassando o Flamengo, eu falei, eu vou gravar. O pessoal pede muito para que grave react, eu vou fazer. Daqui a pouco tá subindo pro ar. Vai subir aqui no canal mesmo. Falei, cara, eu vou fazer. Fiz o react. E vocês vão perceber como muda do primeiro para o segundo tempo, e principalmente quando o Palmeiras, por desqualificação técnica, Manga, desperdiça 1, 2, 3, 4 contragolpes por erro do passe final.
O Dudu teve uma bola que ele puxou para dentro, chutou para cima, e o Palmeiras desperdiçou, Manga, pelo menos ali que eu contei, umas 6 oportunidades de liquidar a fatura. O Flamengo foi, colocou o que ele tinha de melhor disponível no banco hoje, jogou por dentro, ofereceu para o Palmeiras contra-golpe. Teve um lance que foi o do Dudu, um chutão virou contra-golpe. O Palmeiras não teve o capricho de liquidar o jogo. Um jogo que estava na mão do Palmeiras, que o Palmeiras poderia ter feito o segundo, ter feito o terceiro. O primeiro tempo o Flamengo não agiu em campo. O próprio Arrascaeta, na saída de jogo, falou isso. Que o Palmeiras teve mais vontade, que o Palmeiras teve mais determinação no primeiro tempo, para no segundo tempo o treinador cagar o jogo, velho. Desculpa, ô Manga. Foi uma das piores modificações que eu vi o Abel Ferreira fazer à frente do Palmeiras. E desculpa, mano, desculpa, foi ridículo. E bom que eu gravei aí o react para não ficar aquela coisa de engenharia de obra pronta. Foi ridículo. Na hora que ele sacou um zagueiro, e aí no final coloca os moleques, aí o Luiz Guilherme, você vê, numa bola parada, colocou a bola na cabeça do jogador. Uma bola que esse moleque teve. Era só ter colocado o Luiz Guilherme no lugar do Arthur. Era só ter colocado o Luiz Guilherme no lugar do Arthur. Era só ter colocado o Endrick no lugar do Rony, que não tava mais aguentando puxar contra-golpe. O Abel tá de sacanagem, mano. Hoje foi o pior jogo do Abel à frente do Palmeiras, porque ele fez a estratégia perfeita no primeiro tempo, anulou o Flamengo, marcou saída de jogo e no segundo tempo convocou o time a ser bunda mole, porque para mim é instrução. Uma coisa que é importante falar também, Manga, continua o voto de silêncio lá na Zona Oeste, o Abel não vai falar em coletiva, então vai ficar tudo pra gente, não vai falar. Cômodo, né? Cômodo pra mim. Aí depois tem São Paulo, não sei até onde vai esse voto de silêncio, também não vai falar, a não ser que avance, aí magicamente você vai ver que eles vão falar. Só que pra mim hoje, Manga, revela falta de elenco. Pra mim, falta de elenco. E eu confesso, cara, que no primeiro tempo, quando o jogo começou, e o Palmeiras realmente começou a trabalhar com uma estrutura ofensiva com base pelas pontas, um meio de campo também mantendo muito bem a sua contenção, e um time extremamente rápido, veloz, criativo, as tomadas de decisões todas corretas. Eu falei assim, opa, esse jogo vai ser bom. Não vai demorar muito para o Palmeiras abrir o placar. Não vai demorar muito para o Palmeiras conseguir ali achar o resultado. Porque, mano, o Flamengo começou devagar, errando muita marcação. Sabe que quando o Everton Ribeiro ele entra, o jogo ele muda. Só com a mudança de uma peça, o Flamengo encontrou mais meio campo. E aí o Flamengo começou a tirar a posse de bola do Palmeiras já desde o início do segundo tempo, na posse de bola. Então a intenção dos caras é o seguinte, se a gente deixar esses caras com a posse de bola, os caras vão usar velocidade. E nós não estamos conseguindo encaixar velocidade. Então o que vamos fazer? Vamos tomar posse de bola e ter um meio campo de volta. E aí coloca o Everton Ribeiro. E o time, mano, já melhora. Já melhora. E o Palmeiras, ele começa ali mais apático o primeiro tempo. A formação é a mesma. O método de jogar é o mesmo. Só que a gente sempre encontra um homem como referência livre, que é o Everton Ribeiro. Vocês podem observar, depois que o Everton Ribeiro entrou, o Palmeiras não consegue ajustar sua marcação a ponto de neutralizar de uma maneira integral o Everton Ribeiro. Isso é claro. Em vários e vários lances, quando a gente olha a composição numérica e estrutural tática das duas equipes, a gente enxergava o Everton Ribeiro sobrando em algumas oportunidades, em algumas jogadas que surgiam por ali. E aí, beleza, os caras vão lá e faz outra mudança. Vem a Arrascaeta. E o Flamengo começa a ganhar corpo. O Flamengo começa a gostar do jogo. Começa a gostar do jogo a um ponto que começa a ser mais perigoso. Ainda não tá assim, né, naquela ofensividade tamanha. Só que os caras já têm um controle do jogo. Os caras já jogam com mais calma. Enquanto isso, parece que o Palmeiras vai afobando nos seus lances, né? Vai afobando ali, tenta umas retomadas de bola, consegue umas interceptações. Só que, cara, muitas vezes você encontra ali alguns lances impedidos, porque o jogador tá muito ansioso, alguns erros de lançamento, algumas jogadas em muita velocidade, que acabam não culminando em muita coisa. E aquela atipia do Palmeiras continua. Palmeiras continua devagar. Palmeiras continua devagar.
E aí vem a cereja do bolo, né? Que é o Bruno Henrique. E, cara, quando o Bruno Henrique entra, ele entra já com o Flamengo muito bem estruturado. O Flamengo encontrou o meio de campo, o Flamengo neutralizando melhor o Palmeiras, só que o Palmeiras também muito recuado. O Palmeiras também muito recuado no segundo tempo. Pô, o time acelerou, o time desceu ofensivo, e aí vai lá e recua no segundo tempo, e aí anuncia uma mudança, né? O Palmeiras troca. É isso aí, pessoal, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React. Queria deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos canais aí palmeirense aí, Insta Verde e Opina Porco aí. Os dois links dos canais oficiais aqui no YouTube estarão aqui na descrição aí para deixar os créditos aí para a galera. Galera, eu quero que vocês deixem aí a sua opinião aí desse jogaço aí, né, velho? O maior clássico pra mim hoje, a maior rivalidade que tem no futebol brasileiro é Palmeiras e Flamengo aí, velho. O jogo pega, é um jogo bastante disputado, muito difícil, como os caras falaram aí do Insta Verde aí. Realmente é um jogaço, véio. Sempre foi. E o Palmeiras também tem um grande time, né? Isso a gente não pode negar. O Palmeiras tem um timaço também, o Flamengo também tem um timaço, tá se reforçando ainda mais. E cada dia que passa o Flamengo tá criando aí, trazendo novos reforços, reforçando ainda mais o time, e isso passa a competir, né? O Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai ter que ir no mercado aí, se ele quiser rivalizar com o Flamengo, eles vão ter que ir novamente no mercado, porque o Palmeiras, cara, como os torcedores palmeirenses falam, tá deixando muito a desejar, presidente aí do Palmeiras aí, para alegria do Flamengo, os outros times, né? Porque a distância está diminuindo. Flamengo hoje, se o Flamengo conseguir manter a intensidade de jogo que o Palmeiras tem, com a individualidade, os jogadores mais técnicos, tem mais habilidade, eu acho que vai ser muito difícil aí o Palmeiras conseguir bater de frente aí com o Flamengo. Chegando mais reforços que pode estar chegando no Flamengo, Dela Cruz, Claudinho, dificilmente aí uma Copa do Brasil, Libertadores final aí, o Palmeiras vai conseguir ser superior ao Flamengo, mesmo em um jogo só específico, que 90 minutos de jogo, o Palmeiras... O ponto forte do Palmeiras é a intensidade, né? Eles tentam manter a intensidade, mas, cara, chega no segundo tempo, a intensidade do Palmeiras sempre cai, sempre cai, todos os jogos é assim. E aí vai contar muita parte técnica do próprio jogador. Todo mundo tá cansado, aí começa a ter mais espaço no jogo. É o que aconteceu ontem. Ontem mesmo foi um grande exemplo disso. O Palmeiras no primeiro tempo jogou muito bem, intensidade muito alta. Segundo tempo o time cansou. E aí entrou Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, e os espaços começaram a aparecer que não apareceram no primeiro tempo. Simplesmente isso.